A guerra na Ucrânia e o que nos aguarda em 2023. Vamos avançar também com números ilustrativos deste conflito, ainda em cima da mesa, os tumultos no Brasil e os ataques à democracia brasileira. E, por fim, uma abordagem à nova forma de olhar para a geopolítica. Na minha companhia já tenho Miguel Ferreira. Muito boa noite, bem-vindo ao Novo Jornal. E bom ano também, que é a primeira vez neste Novo Jornal. Começamos pela guerra na Ucrânia e o tema que tu nos trazes é precisamente a guerra na Ucrânia e o que nos aguarda em 2023. Um 2023 que se espera que os ânimos acalmem ou não? Não, olha, eu acho que 2023 parece longo, mais uma vez, como 2022 foi para este conflito. E eu acho que temos que ter em conta, este conflito tem várias fases. Eu acho que não há muita coisa onde os especialistas consigam concordar completamente em termos daquilo que é o conflito, mas há uma coisa que parece ser uníssona entre todos eles, que é as três fases do conflito. A primeira fase que tivemos de fevereiro a abril, a fase onde entramos numa guerra de atrito depois daqueles erros de cálculo russos que levaram a um prolongar do conflito. Depois temos a fase de abril a agosto, onde a Ucrânia começou a responder e respondeu com eficácia e com eficiência e conseguiu ter vitórias no terreno. E estamos numa nova fase agora em setembro, esta chamada terceira fase, que é a fase onde a Ucrânia passa de um papel puramente reativo para um papel mais proativo, tentando reconquistar território que já estaria em mãos russas e a tentar partir até para algumas iniciativas um bocadinho arrojadas do ponto de vista militar, fruto também, claro, do apoio ocidental. Bem, na tua ótica? Eu acho que é um risco, mas é um risco que neste momento tem saído bastante bem à Ucrânia. Porquê que é um risco? É um risco porque o apoio ocidental dependia única e exclusivamente de uma coisa, que era o facto de a Ucrânia ser o atacado, ou seja, de haver uma invasão a um país soberano, a um Estado soberano, neste caso, a Ucrânia, e eram meramente táticas defensivas, ou seja, o apoio ocidental fazia com que a Ucrânia se pudesse defender de uma forma não de igual para igual, mas o mais igualitariamente possível contra aquilo que era a invasão russa e a própria atividade militar no terreno. Quando vemos uma Ucrânia que começa a arriscar um bocadinho mais no terreno, arrisca também que o apoio seja um bocadinho colocado em causa, porque os países que apoiam neste momento a Ucrânia não se querem ver envolvidos numa situação de possível invasão à Rússia ou num argumento desse género. Eu acho que até agora tem saído bastante bem. O apoio americano, nomeadamente os mísseis Patriot, que tanto falamos nos últimos tempos e que têm sido a grande arma que a Ucrânia está a utilizar para tentar mudar a face deste conflito e parece estar a fazê-lo num bom caminho, são um elemento positivo no campo de batalha e um elemento muito negativo no campo diplomático. Eu passo a explicar porquê. Porque no campo de batalha, efetivamente, os ganhos são notórios e isso tem acontecido. Temos visto recuperações notáveis daquilo que é os ganhos militares ucranianos face às ofensivas russas no terreno. Por outro lado, do ponto de vista diplomático, tiramos um estímulo à Ucrânia de querer negociar e de sentar em cima da mesa e tiramos também um estímulo à Rússia de o querer fazer. Eu acho muito curioso que esta semana, Mariana, tivemos um pequeno discurso de Putin a dizer que estaria aberto para negociações, mas de novo voltamos àquele paradigma que falámos há uns meses, que é o paradigma que tem que ser nos meus termos. A Rússia defende assim, nos meus termos, a Ucrânia defende exatamente igual. E neste aspecto estamos a prolongar o conflito porque não há termos ainda que sejam ambos passíveis de ser colocados em cima da mesa de um ponto de vista cordial entre as duas nações. E por outro lado temos uma questão que é a Ucrânia a ganhar efetivamente no terreno e não tem estímulo nenhum para entrar numa via negocial que não se justifica neste momento. Quanto aos números, Mané, eu queria fazer aqui um bocadinho, eu acho que nós por vezes tendemos a entrar na ideia de que o conflito é uma realidade que se prolonga no tempo e começamos a perder um bocadinho noção da magnitude daquilo que efetivamente acontece e eu acho importante trazermos isso de novo. Os números que eu vou trazer são de várias fontes, nomeadamente fiáveis, mas são de dezembro de 2022, ou seja, não há números ainda na data de janeiro de 2023. Mas são muito recentes. Portanto. São bastante recentes, eu acho que conseguem ilustrar bem aquilo que é a imagem atual. Um terço da população ucraniana, estamos a falar de uma população de cerca de 44 milhões, 45, está neste momento deslocada, ou seja, ou deslocados internamente ou têm um estatuto de refugiado, ou à procura desse mesmo estatuto na Europa, que é uma situação extremamente grave. 60% da população ucraniana neste momento está em risco de viver no limiar da pobreza em 2023. Estamos a falar de um número muito mais de metade. Estamos a falar de um número que em 2021, Mariana, era apenas de 2%, para percebermos a diferença da magnitude. Temos um déficit fiscal ucraniano de 25%. Temos um país com mais de 800 mil casas destruídas, que é um valor absurdamente grande. Falamos de um conflito que não afeta só uma parte pequena, uma região, como foi o caso do início do conflito, ainda muito tempo atrás desta invasão atual da Rússia, que foi constrangido à zona da Crimeia. Hoje em dia a situação não se aplica, temos muito mais alargado. E outro número que eu queria trazer aqui, só para terminar, era o facto de 64% destes deslocados internos terem perdido o emprego. Isto é uma situação muito grave, porque perde produtividade no país, e a longo prazo os impactos desta guerra vão se fazer sentir. Vai haver dificuldade do Ocidente em conseguir
criar mecanismos de apoio que consigam responder às necessidades da população ucraniana, eu acho importante termos sempre isto em mente, que o conflito, os seus impactos vão muito além do campo de batalha, vão se estender por muitos anos e muitas décadas daqui para a frente. Este poderá ser o ano de viragem para a Ucrânia? É difícil o que é que podemos dizer de ano de viragem. O discurso de Zelensky é interessante nesse aspecto, porque Zelensky fala de uma ideia que deseja a vitória para 2023. A questão é que a vitória é um conceito que na geopolítica, em termos militares, é muito diferente de qualificar. Em termos militares, podemos dizer que a vitória é isso mesmo, uma vitória no campo de batalha, sendo que essa vitória seria, no caso ucraniano, naquilo que ouvimos dos chefes de inteligência e dos generais ucranianos, seria recuperar todo o território e manter a soberania territorial, tal e qual como ela estaria pré esta invasão russa e pré-invasão da Crimeia inicial. A vitória diplomática é totalmente diferente. A vitória diplomática implica que o resultado final do conflito, seja ele militarmente qual for, tenha vantagens ou pelo menos mantenha uma situação da Ucrânia possa partir num pé de igualdade com aquilo que seria a situação prévia ou pelo menos em condições de recuperar aquilo que era a sua situação económica e política prévia ao conflito. Por isso falar de um ponto de viragem é muito complicado porque nós não sabemos que termos de negociação iremos ter, se é que vamos ter negociações ainda durante este ano. Não há um prazo para um conflito. O conflito não tem um prazo definido, por isso não podemos começar a antever qualquer tipo de decisão. E por outro lado temos um ecossistema político russo muito difícil de analisar à luz daquilo que é a situação atual. Putin não está 100% enfraquecido internamente, mas sofre algumas pressões, nomeadamente de algumas das alas mais radicais daquilo que é a política russa, e já existem caras que começam a tentar assumir a sua preponderância na política russa, por isso é difícil, num caldeirão que envolve tantas áreas diferentes, conseguir perceber aqui o que é que será esse ponto de viragem. Passamos então para o segundo tema que nos trazes hoje, os tumultos no Brasil e o ataque à democracia brasileira. Podemos dizer que houve aqui um ataque às três casas da democracia. Exatamente, Mariana. E primeiro de tudo é condenar, obviamente, publicamente o que aconteceu. Já no caso da invasão ao Capitólio temos uma situação semelhante. Agora temos aqui num país que nos é mais próximo em termos culturais, em termos daquilo que são as nossas ligações, até do ponto de vista económico, que é o caso do Brasil. O Brasil, é preciso lembrar, não é uma democracia tão sólida como é a democracia americana, mas se há coisa que estes dois episódios conjuntos, e falando um bocadinho aqui do bolo total, nos relembram é que qualquer tipo de democracia, esteja ela bem solidificada ou não, estão em risco de sofrerem. A linha é muito ténue entre aquilo que é a aceitação do resultado eleitoral e a não aceitação do resultado eleitoral por quem o perde ou por quem efetivamente não acha que teve um resultado justo nesse mesmo período. Falando agora do caso do Brasil em específico, entrando nestes tumultos em particular, é um caso muito sui generis na forma de abordar aquilo que é o caso. Porquê? Porque temos um momento que, curiosamente, Lula não estava, ao contrário daquilo que aconteceu no caso americano, Lula não estava na cidade de Brasília na altura dos tumultos, estava em visitas em zonas, nas redondezas de Brasília, mas não estava fisicamente em Brasília. O ex-presidente Bolsonaro também não estava em território brasileiro, estava nos Estados Unidos, também nesse momento, e temos um evento que está envolto assim numa camada mística de confusões que é preciso esclarecer muitos assuntos. A primeira coisa que é preciso esclarecer, na minha opinião, é até que ponto é que houve um papel ou não do ex-presidente Bolsonaro e dos seus aliados próximos. Temos o caso do Anderson Torres, que o Ministério Público já afirmou que será uma das pessoas que poderá estar envolvida neste caso, e outros aliados de Bolsonaro, perceber qual foi o papel direto ou indireto, e não estamos aqui a falar apenas de papel moral de incitação à violência, mas um papel ativo mesmo de qualquer tipo de aliado de Bolsonaro neste caso. Portanto, isso é a primeira coisa que importa saber. Importa saber qual é o papel, ou qual foi o papel de uma facção das forças de segurança em permitir, ou permitir-se que é uma palavra muito forte, mas ter uma capacidade de ser mais permeável a este tipo de invasão às três grandes casas da democracia brasileira. É importante perceber isso. Já existem suspeitas do Ministério Público nesse sentido também. Isso é muito importante perceber, porque aí estamos a falar de um caso gravíssimo de ingerência política e de influência política das forças de segurança daquilo que é a democracia brasileira. É preciso perceber outra coisa muito importante, e esta já é um passo seguinte, que é qual é o papel político desta invasão naquilo que é o ecossistema brasileiro democrático. Porque como é que Lula da Silva vai resolver? Exatamente, não é? Lula fez um discurso muito semelhante àquele que surgiu também nos Estados Unidos após o conflito, um discurso que temos que defender a democracia, os valores democráticos foram atacados, culpabilizou o Bolsonaro não de uma forma direta, como tendo instigado ao conflito de uma forma imediatamente prévia àquilo que aconteceu, mas como sendo um instigador moral, como fazendo parte, de certa forma, tendo uma responsabilidade ainda que parcial neste conflito. E importa perceber uma coisa aqui, que é
Que leitura política os brasileiros vão tirar daqui? Nós tínhamos um país extremamente polarizado, temos uma vitória de Lula à centésima naquilo que é as eleições brasileiras, e temos agora um país que se vê com 93% da população a condenar veementemente estes atos. Ou seja, não estamos a falar de uma pequena margem, estamos a falar de mais de 90% da população brasileira. Até que ponto é que isto vai afetar Bolsonaro? Até que ponto é que isto afeta o Partido Liberal? Que tipo de repercussões legais irá ter para Bolsonaro nesse mesmo caso? Eu relembro que o Partido Liberal, partido ao qual Bolsonaro é filiado, que já classificou como este ato verdadeiramente vândalo e completamente não classificável e próximo dos seus valores, ou seja, distanciou-se de uma possível ligação a estes tumultos. E, por outro lado, importa também perceber como é que Lula sai daqui. Lula sai claramente reforçado do ponto de vista daquilo que é o seu poder, ou seja, agora tem uma sensibilização próxima face ao que aconteceu. Importa perceber a seguir quais são os impactos no ecossistema eleitoral brasileiro, no ecossistema democrático brasileiro, deste tipo de evento, e esperemos que não se repita, claramente, o que é que será feito aqui para a frente. Temos milhares de detidos, temos personalidades fortes, deputados até, o que prova que já havia algum tipo de ingerência dentro da própria Casa da Democracia Brasileira. E agora é perceber um bocadinho dos contornos legais. Estamos a meia dúzia de dias após o evento, é muito cedo para tirarmos leituras mais definitivas, mas efetivamente é um acontecimento que temos que acompanhar para perceber. Mas temos aqui uma democracia frágil. Temos uma democracia frágil. Era uma democracia frágil antes dos tumultos terem acontecido. Os tumultos confirmam algo que já se sabia. O ecossistema brasileiro tem tido algumas dificuldades em recuperar de anos, que foram anos de muita ilusão de política e ilusão económica, nomeadamente com a grande ascensão dos BRICS, da grande aliança económica que o Brasil liderava, digamos assim, ou que tinha uma grande influência nela, e uma queda ou uma falta de encontro entre aquilo que é a posição do Brasil atualmente no mundo e aquilo que era a posição expectável face a essa posição que representava nos BRICS, e acho que isso tem levado, no longo prazo, a algum tipo de discrepância política entre aquilo que é prometido e aquilo que se acha que o Brasil pode representar até no palco geopolítico mundial e aquilo que o Brasil efetivamente representa. Isto aliado a uma situação económica interna difícil, a uma pandemia que não ajudou e a muitas outras questões sociais que o Brasil infelizmente enfrenta, é uma situação difícil, claro, e a democracia precisa de ser capaz de se blindar perante estes eventos, mas inegavelmente é afetada por eles. Muito bem, Miguel, passamos então para o nosso terceiro tema que nos traz hoje, até porque o nosso tempo voa e assim tem de ser. Portanto, vamos aqui tentar falar de uma nova forma de olhar a geopolítica, não é? Identificar a guerra como um dos principais riscos, a guerra na Ucrânia. Exatamente. O Geostrategic Outlook da EY, feito pelo Geostrategic Business Group, eu faço aqui uma declaração de intenções que eu já contribuí para esse grupo, só para isso ficar bem claro. Não é por isso que eu trago porque acho que é um ranking feito com um nível de exigência, um nível de rigor extremamente alto. Eu não vou falar dos 10 grandes riscos que foram mencionados, até porque não teríamos tempo para isso. Vou mencionar 3 que eu acho importantes. E qual é a grande diferença metodológica deste ranking para aquilo que são os seus rankings dados por outras organizações que eu até já trouxe aqui? É o facto de ser maioritariamente direcionado para aquilo que é o ecossistema de negócio e o ecossistema empresarial. Pronto, importa também perceber um bocadinho quais são os impactos. A guerra na Ucrânia é um desses riscos importantes a falar. A guerra na Ucrânia tem impactos económicos diretos, a inflação é um deles, podemos vê-lo, mas é importante mencionar que este relatório afirma também que mais sanções irão abranger provavelmente mais setores da atividade económica, afetando mais empresas e um ecossistema empresarial mais alargado. É preciso ainda perceber até que ponto é que, em termos daquilo que são bens que a Ucrânia era um grande exportador, irão continuar a afetar ou não o mercado, não só negocial desse tipo de bens, mas também o ecossistema empresarial à volta. E é preciso perceber aquilo que ninguém consegue compreender e que ninguém consegue prever, que é qual será o prazo deste conflito, até que ponto é que nos vai afetar e qual será o efeito pós-conflito que poderemos sentir. O segundo grande risco que eu queria mencionar, Mariana, era um risco relacionado com aquilo que se chama em inglês do decoupling. O que é este decoupling? É entre a China e os Estados Unidos. Este decoupling é maioritariamente económico, é uma ausência de ligação, um afastamento cada vez mais significativo entre aquilo que é a economia chinesa e a economia americana. Uma coisa que é importante perceber aqui é que esta ausência de proximidade nem sempre beneficia o lado que se afasta primeiro, ou seja, os Estados Unidos tiveram aquilo que foi o CHIPS Act, aquele que é o ato que permite, isto de uma forma muito simplificada e não entrando em detalhes, mas cria dificuldades para aquilo que é a importação chinesa de semicondutores americanos. Teoricamente, é uma medida que a administração Biden acha, com certeza, que terá benefícios para os Estados Unidos, mas poderá não ser assim diretamente. Porquê? Porque poderá forçar a China, a República Popular Chinesa, melhor assim, a começar a forçar-se tecnologicamente a evoluir para produzir esses semicondutores tão essenciais para a indústria do armamento, para a indústria tecnológica e entre outras.
é importante perceber qual é o impacto deste desenvolvimento naquilo que é a geopolítica internacional, como é que a economia chinesa responde a esta situação, como é que a economia americana, que é uma das economias que melhor está a recuperar deste choque da guerra na Ucrânia, e uma economia chinesa que parece estar um bocadinho aos rebuliços, não só socialmente por aquilo que tem acontecido, mas também por aquilo que é o puro aspecto económico do ecossistema da República Popular Chinesa. O terceiro evento que eu queria falar, e este é um bocadinho particular, são os swing states geopolíticos. O que é que são os swing states? Lembrando o conceito americano, o swing state é aquele Estado que na altura das eleições não sabemos se será democrata ou republicano na altura do voto, ou seja, não é um Estado que tem uma orientação de voto quase pré-definida à partida nas eleições. O que é que acontece com os swing states geopolíticos? É só uma transposição do conceito para a geopolítica internacional. Temos Estados que não sabemos claramente onde é que se colocam em algumas das questões geopolíticas mais importantes hoje. O conflito na Ucrânia é uma delas, a invasão, uma possível invasão a Taiwan é outra delas, e esses Estados vão sofrer, de acordo com o relatório que podemos ler, com aquilo que é o impacto no ecossistema empresarial. Porquê? Porque a volatilidade não é amiga do mundo dos negócios, não é amiga das economias, e como tal, nem do mercado financeiro, e como tal as empresas têm menos estímulo para estar próximas ou estar presentes em Estados que podem ser rapidamente afetados pelas suas decisões geopolíticas, decisões essas que eu relembro que eles não controlam. Depois, por fim, só para mencionar aqui mais dois que eu acho interessantes, não vou entrar em detalhe neles porque sei que o nosso tempo está a terminar, mas os governos de esquerda da América Latina são um desenvolvimento importante. A América Latina está virada à esquerda, como nós já falamos recentemente, e os tumultos que temos visto no Peru, que vimos há pouco tempo na Bolívia, são casos a acompanhar. E, por fim, aquilo que são as políticas de multivelocidade naquilo que são os SDGs, os Sustainable Development Goals. É importante perceber que nem todo o mundo está a ter uma política de combate às alterações climáticas ao mesmo ritmo, até que ponto é que isso não vai afetar o ecossistema empresarial e aquilo que é as intenções de investimento nesses países. É preciso ver, mas à partida, aqueles que forem mais lentos vão sofrer, aqueles que forem mais rápidos vão beneficiar. Muito bem, Miguel Ferreira, obrigada pelo teu comentário hoje aqui neste Novo Jornal. Aqui fica o comentário de Miguel Ferreira.